Difícil prospectar no tributário, né? Vamos ver, vamos conversar a respeito disso. Boa noite, mas boa noite mesmo, sejam todos bem-vindos, 1000 vezes bem-vindos a mais esse episódio série Professora Juracy Responde, que vai ao ar toda terça-feira aqui no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Então, nessa série de vídeos, eu trago respostas e esclarecimentos, aquelas dúvidas colocadas pelos alunos e seguidores do direito tributário. Sabe, naquela caixinha de perguntas? Coloque você a sua também lá, a sua dúvida, a sua colocação. Coloque lá para a gente trazer aqui para a nossa série Juracy Responde, Professora Juracy Responde. Sim, sobre direito tributário e como alavancar e faturar nessa área da advocacia. E no episódio de hoje eu responderei uma pergunta que a querida Maria Valquíria colocou naquela caixinha de perguntas, que é de fato muito importante para mim, né? E muito recorrente também a questão, que é sempre colocada, né? Ela perguntou: professora, por que é tão difícil prospectar clientes no tributário? Portanto, hoje nós vamos falar sobre este assunto. Afinal, é fato difícil prospectar no tributário, né? Vamos ver, vamos conversar a respeito disso. Esse assunto é realmente muito instigante, porque efetivamente é disso que depende a nossa advocacia e o futuro dela, né? A captação de novos clientes é super importante para nós termos sempre clientes. E esses clientes, normalmente, eles costumam trazer outros clientes. Tamanha a importância da gente fazer essa prospecção, né? Então, vamos ver se é mesmo difícil. Bom, primeiro nós vamos falar do que é prospectar no direito, né? Porque a Ordem dos Advogados do Brasil tem uma preocupação muito grande com a ética. E os advogados, ao conseguirem novos clientes, precisam ser muito éticos. Então, vale aqui a gente trazer as novidades, inclusive dessas novas mudanças no próprio Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma norma federal, portanto, ela vai atingir todo o território nacional. Isso daí importa para todos nós. Muito importante mesmo, né, gente? Então, essa disciplina, ela vem do provimento 205 de 2021 da OAB e orientando sobre as questões que vão tocar aí a nossa vida como um todo. Agora, em específico, no direito tributário para a prospecção, né, é importante nós termos em linha de conta que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela cuida muito no aspecto até de zelar pela própria imagem do advogado e da classe de advogados. Então, por isso, eles cuidam muito do aspecto de captar e prospectar, falando que a prospecção ela pode ser feita assim, no entanto, a partir de uma divulgação, de uma orientação sobre o direito em tela. Então, no caso nosso aqui é efetivamente o direito tributário, e quando nós estamos divulgando, orientando o nosso contribuinte com as regras de direito tributário, com os direitos e benefícios que ele poderá ter ao eventualmente avançar com uma repetição de indébito ou uma ação no tributário, é uma coisa diferente do que aquele caminhão do ovo, né, que fica passando e gritando, né, propagando, né, aí algo para chamar os clientes, né? É uma diferença mesmo brutal. Então, vamos pensar assim em termos de você orientar, por exemplo, sobre uma tese tributária para um cliente, para um contribuinte,
né? Isso daí você pode estar com isso prospectando o cliente, mas há aqui um conteúdo, há aqui uma orientação, há aqui uma informação a ser passada, né? Que pode trazer muitos benefícios para o contribuinte. Isso aqui é muito importante. Essa é a relevância, né, da questão em si. E a gente pode se utilizar do potencial das mídias digitais. Claro, para impulsionar aí o nosso faturamento no escritório, na advocacia, a gente tem que estar sempre aliado com a tecnologia, né? Aliar a tecnologia ao direito, né? E eles precisam andar juntos, né? A tecnologia e o direito, nós nos beneficiarmos desses recursos, dessas ferramentas que estão aí à nossa disposição. E esse planejamento que nós podemos fazer em termos de prospecção, nos utilizando das redes sociais, né? É uma forma estratégica de captação, porque os clientes, eles vão atentar aí a mensagem que você está passando e a necessidade que eles possuem, e aí você vai poder, então, atingir algumas pessoas, né, com a informação que justamente estão precisando daquele serviço. Então, nesse caso, ele vai sentir a necessidade, então, de, sim, contratar os seus serviços, né, no caso. Mas isso tudo é uma necessidade que você tem que pautar para o seu escritório também. Como que você vai fazer essa divulgação, como que você vai fazer essa prospecção através das redes, né? Oferecendo aí soluções, né? Aquelas soluções sobre medida, né? Às vezes uma tese é a solução sobre medida para o contribuinte. Então, às vezes você está falando, né, sobre uma tese e você está atingindo alguém que realmente está precisando mesmo daquele serviço. E aí o advogado, então, ele vai com isso se modernizar a sua advocacia, para também não ficar dependendo só de indicações, né, gente? Porque a gente sabe que já foi o tempo que as pessoas batiam a sua porta, a porta do seu escritório, para efetivamente contratar os seus serviços, né? Hoje a gente tem uma outra realidade e para a gente não ficar dependendo só de indicações, a gente pode sim se utilizar da prospecção, que pode ser de várias maneiras, né? Uma delas hoje é nos utilizando aí da tecnologia. E aqui para nós, né? O que o advogado não pode fazer, né? Isso tudo que eu falei, o que nós devemos fazer, né? O que todo advogado deve fazer. Agora, o que então ele não deve fazer, né? Conforme o próprio Código de Ética, ficar fazendo aquela propaganda, né? Que nem político, sabe? Votem em mim, né? Isso é realmente proibido, né? Fazer aquela propaganda, que nem como eu comentei, do vendedor de ovo, né? Eu tenho até um vídeo aí na internet de um advogado, né, que faz exatamente o que o advogado não deve fazer, não pode fazer, que é proibido, né? Venham até meu escritório, eu faço pela metade do preço, eu sei o que. Não pode, né, gente? Não pode, porque nós temos que respeitar aí a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, e a gente tem efetivamente aí esse parâmetro para nós termos como limite aí da nossa atuação. Então, esse tipo de coisa realmente até vem a trazer um certo constrangimento para a classe, e é proibido mesmo pelo Código de Ética, né? Então, o que o advogado pode fazer conforme o Código de Ética, né? Então, bem orientado aí pelas questões que a gente pode trazer eventualmente no âmbito tributário,
a gente pode trazer questões do direito tributário, né? Algumas teses aí que podem até trazer muitos benefícios para o contribuinte a título de informação, de orientação. Então, você vai estar fazendo o seu trabalho a partir do momento que você está divulgando conhecimento, conteúdos de muita importância, com teses tributárias que podem beneficiar o contribuinte. Então, é essa a ideia. Agora, é importante a gente ter em mente que o cliente ele está muito preocupado com os benefícios que efetivamente aquilo, né, aquela tese, aquele processo futuro, possível, provável, que ele poderá contratar, quais seriam os benefícios que isso poderia trazer para ele, para a empresa dele, no caso. Então, a gente, quando vai prospectar clientes, a gente tem que levar isso em linha de conta. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso através do perfil do próprio cliente. Cada cliente tem um perfil e a gente vai estar falando com aquelas pessoas que tenham aquela necessidade, porque elas vão se beneficiar efetivamente no futuro com a sua advocacia. E você também, porque a partir do momento que a sua prospecção ela tem êxito, você também está garantindo o futuro da sua advocacia, né? E podendo, inclusive, ter aí um bônus de uma eventual indicação desse cliente satisfeito que você vai atender. E esses são também um dos quesitos aí da prospecção, né? Porque novos clientes, inclusive, podem trazer mais clientes para garantir ainda o futuro e o sucesso da sua advocacia. É importante ressaltar e repisar, né? É muito importante também você lembrar que vale a pena para o cliente mostrar para ele quais são os inúmeros benefícios que isso pode trazer para a empresa. E já agora, esse nosso trabalho, ele não traz só benefício para a empresa. A gente tem que ter em conta e ter a consciência de que o nosso trabalho, ele contribui também com a economia, com a sociedade como um todo. Se você for analisar, a gente vai trabalhar para trazer recursos para as empresas. Recursos que elas não tinham, elas já tinham dado como perdido até, gente. Então, efetivamente, esses recursos indo para a empresa, ao aquecer a próprio giro da empresa, a própria estoque da empresa, a própria empresa, ela vai, de uma forma indireta ou até direta, aquecer a economia e beneficiar a todos, inclusive você indiretamente, né? E diretamente com seus honorários, como é óbvio. Mas essa nossa missão, ela tem aí um cariz com desdobramentos que às vezes a gente nem tem aí a consciência, né, de que e da importância da nossa atuação no mercado. E esses benefícios a gente tem que ter a consciência até para facilitar na prospecção. É um dos fatores que nós devemos ter em linha de conta, porque de uma maneira geral as pessoas elas podem até se sentir um pouco egoístas quando vai oferecer um serviço. Pasmem, acontece. Então você tem que ter a noção que tendo todos esses desdobramentos do teu trabalho, tendo todos esses desdobramentos positivos, que você tem que ter você passa a ter até uma consciência mais altruísta, que você está fazendo não é só para você, é para o outro e para um todo, para um coletivo, né? Até difusamente aí vai atingir muito mais gente do que você possa imaginar. Sim, o seu serviço, sua prestação de serviço de advocacia. E por isso que é importante a gente ter essa consciência, porque
aí a gente vai enfrentar eventuais dificuldades, porque já dizia o filósofo, né, gente? Se fosse fácil, todo mundo era. É porque é difícil que é meritório. Então, claro que vai ter eventuais questões que você vai ter que enfrentar, como, por exemplo, identificar quem é o decisor que você irá contactar nessa prospecção para efetivamente informar a ele os benefícios que os seus serviços podem trazer e as soluções que você pode trazer para a empresa dele. E, de alguma forma, ao informar, vender essa ideia. Isso é uma arte. E já dizia o norte-americano, né, que quem vende bem se dá bem e tem sucesso em qualquer área de atuação. E na advocacia não é diferente. Se você é um bom vendedor, você tem sucesso na advocacia. E, portanto, esta arte é algo que nós devemos nos dedicar para cumprir aí com a nossa missão, né? E nós devemos nos desenvolver aí para trazer esses benefícios ao prospectar clientes, né? É importante que se tenha essa consciência, né, de todo o esforço, que todo o nosso esforço será recompensado, né? Esse esforço, essa dedicação nossa, né, ele será recompensado, né? E o futuro da sua advocacia também depende dessa prospecção, portanto, vale a pena a gente se doar e passar aí todo o nosso conteúdo com a arte aí de criar conexão, de vencer aí todas as dificuldades, todos aí os senões que podem aparecer e serem colocados aí entre uma coisa e outra, né? É importante também lembrar que sem prospectar no tributário, dificilmente você vai ter clientes, porque, como eu já afirmei, as empresas, elas sequer sabem que elas recolheram impostos a maior, muitas vezes, tá? Alguns até são mais inteirados, mas a grande maioria sequer entende ou sabe que existe um Código Tributário Nacional e que efetivamente recolheu indevidamente tributos, né? Então, levar essa informação e essa orientação para ele ter esse conhecimento dessas soluções que você está proporcionando é algo, sem dúvida, que sem isso ele não vai bater na tua porta, ele totalmente ignora, né, essa possibilidade, aí essa informação e, portanto, ele não sabe nem do problema, né, que dirá buscar a solução. E quando você traz isso a ele, você também está levando a ele um benefício muito grande. Então, portanto, você tem que ter essa consciência e mostrar isso para ele, né, para também se sentir melhor, bem confortável quando for abordar aí o decisor que você está prospectando. E para fazer aí a prospecção de uma maneira bem simples, você pode usar aí os seus conhecimentos já adquiridos, informações que tenho certeza que como advogado você tem, e da sua própria casa você pode fazer isso com alguns recursos que a tecnologia nos proporciona, né? Eu ainda trago no final dessa nossa conversa um passo a passo muito legal, vale a pena a gente acompanhar junto. Mas antes eu gostaria de falar que esse desafio, ele vale a pena por conta você vencer aí algumas dificuldades, né, que eventualmente se apresentem, porque você vai depender disso para você fechar os seus contratos de prestação de serviço, né? E com isso você também avança para o desconhecido. Isso também é instigante. É interessante você conhecer pessoas novas, ter relacionamento com esses empresários, eventualmente algum decisor da empresa que vai poder conversar com você e tratar
com você e você vai ter um relacionamento aí que vai enriquecer o seu dia a dia, né? É um desafio que vai instigar você também a trazer para pessoas diferentes, formas diferentes de conexão. Às vezes você tem que ter uma forma diferente de se comunicar, dependendo, você vai ter que ter a sensibilidade de efetivamente trazer aí uma forma sua, né? E que efetivamente conecte-se para você se conectar com o decisor, né? Isso é desafiador e vale a pena a gente desenvolver, né? Porque vai ser muito enriquecedor para outros momentos você já ter essa habilidade. E óbvio que quando você tem uma empresa que você já conhece, aí você de repente, ao se deparar com uma tese, se lembra daquela empresa, você muito provavelmente já conhece também, se você conhece a empresa, pode conhecer também as pessoas que tomam decisão. Então aí fica muito mais fácil, né? Fica muito mais tranquilo. Você, eventualmente, pode ser cliente, inclusive, da empresa também, e frequentar a empresa. Eu dei um exemplo de um colega que ele tinha o mercado do lado da casa dele, sempre foi no mercado, e quando ele ficou sabendo da tese dos monofásicos, foi conversar com o gerente já conhecia ele, ele foi recebido super bem e foi um sucesso, porque o fato dele conhecer de algumas peculiaridades da própria empresa facilitou imenso aí essa comunicação. Então, a prospecção tem aí um leque de possibilidades e uma delas é você efetivamente lançar mão aí desses contatos quentes, que é o do seu próprio conhecimento e relacionamento já, né? Que você já mantém uma conexão, já mantém um relacionamento para trazer aí soluções para eles, né? E aí foi sucesso porque foi possível fazer a recuperação tributária da empresa e todos ficaram muito felizes, né? Então, eu montei aqui um passo a passo para a gente seguir e prospectar. Então, o primeiro passo. Então, a gente pode mapear o seu potencial cliente futuro antes de qualquer abordagem. Então, através de eventuais teses que você tenha conhecimento, você vai, em primeiro lugar, ver a atividade em que ele tem na sua atuação no mercado, vai abordar aí os seus potenciais clientes, visando já agendar uma reunião, pesquisando assim mais a respeito daqueles dados que você irá precisar, normalmente uma documentação, hoje tudo em PDF, uma maravilha, né? Você pode ter aí notas de saída até dos últimos 5 anos num arquivo de PDF, né? Ou em alguns arquivos de PDF, uma pasta, né? Numa memória externa. E isso é possível, né? Então você pode analisar aí a documentação, tudo pelo computador, sem trazer para casa uma caixa cheia de papéis para você analisar. Então, hoje a gente pode, inclusive, nesse primeiro passo, é importante que a gente tenha em linha de conta que nessa reunião esclarecer também que é necessário ter contato com os dados da empresa para fazer, mesmo que um levantamento prévio, um diagnóstico precoce, mas para se ter uma ideia do potencial da ação, né? Para dizer para o cliente qual seria aí os montantes, mesmo que aproximadamente, mesmo que de forma priorística, o cliente vai ficar sabendo o valor da causa e você também já pode começar até a calcular aí os seus honorários a partir do contrato do proveito econômico, né, dessa ação. Muito bem. E aí nós temos uma possibilidade também de nos utilizarmos de alguns sites
da internet para a gente fazer algumas pesquisas da própria empresa, nos tribunais e, eventualmente, quando nós não temos a menor ideia de como a gente vai começar, a gente pode começar também por alguns sites que são abertos e que a gente tem acesso aí a empresas que pode ser aquelas da tese que você estudou e que você está preparado para trazer aí essa orientação, essa informação, essa solução para o cliente. Então, por exemplo, nós podemos também nos utilizarmos do site dos tribunais, mas também do Regularize e do CNPJ e até outros. O segundo passo para nós estarmos aí prospectando é a gente, inclusive, confirmar se essas empresas têm processos judiciais. Para você, inclusive, quando for fazer a reunião, informar, olha, existe, eu percebi que tem essa e essa ação judicial, isso pode trazer um benefício de composição ou ainda de compensação, uma análise que você pode fazer levando a possibilidade de um eventual diagnóstico, até um planejamento para o cliente, já se adiantando um pouco para trazer o maior benefício possível para ele. Né? Esse acompanhamento vai ser muita generosidade da sua parte trazer para ele, e você pode mostrar, inclusive, que teve esse interesse para beneficiá-lo, não é? E essa pode ser aí uma possibilidade de você ter aí também uma fonte de dados estratégicas para prestar o seu serviço tributário para o seu cliente de uma forma muito mais eficaz, muito mais eficiente, para ele também se sentir mais à vontade de passar os seus documentos, né, para você e disponibilizar aí informações da empresa para você efetivamente levar adiante aí o processo, né? E a terceira dica é um passo muito importante. Terceiro passo é a dica que vai ser interessante na hora de você tomar alguns passos, né? Fazer algumas na sequência do processo, ou mesmo no início do processo, é de ter boas parcerias, né? Por quê? Porque você fazer um diagnóstico precoce é fácil, tranquilo. Mas é importante, eventualmente, quando a questão é um pouco mais complexa, você ter um contador para fazer uma tabela mais bem elaborada para demonstrar para o juiz os valores que efetivamente são justos e que a empresa precisa ter restituído, né? E parcerias pode ser até mesmo no âmbito tecnológico, pode ser para fazer o diagnóstico de forma mais exata, com cálculos, para saber da situação tributária do cliente, e pode ser até também com outros colegas, né? Para você não pegar a causa sozinho, você pode pegar aí com alguém, tanto pode ser com um advogado, com um contador, e procurar sempre facilitar muito na hora de adotar aí essas estratégias de captação do cliente e vencendo aí todas as eventuais dificuldades que vierem a se apresentar. Eu espero que todos tenham aproveitado bastante aí essas dicas, deixem aqui seus comentários, tragam as suas perguntas para a gente fazer esse trabalho ficar cada vez mais interessante, mais gostoso. E um abraço bem grande, apertado a todos. Agradeço imenso a todos que estejam agora, nesse momento, nos prestigiando com atenção, que chegaram até aqui com a gente, e sigam a gente aí no nosso Instagram, no YouTube e no Facebook. Até o próximo encontro, na terça-feira que vem. Até mais.